Oi, eu sou a Lari, cofundadora do Moporã, a sua plataforma online de educação para a vida. Hoje nós vamos nos aprofundar nos desafios da mulher do século XXI. Eu vou te trazer um novo entendimento sobre o que é ser mulher e você vai mergulhar numa jornada profunda e corajosa de envolvimento com as forças femininas que vivem em você. Uma jornada que vai trazer para a sua vida uma nova maneira de se perceber, de se posicionar e de tomar decisões. Uma jornada da qual você vai sair mais íntegra, empoderada e confiante em relação a si mesma e em relação ao seu papel no mundo. Eu sei que parece muita coisa, mas não é não. E sabe por que parece muito? Porque parece meio utópico? Porque nós nos distanciamos demais da nossa real natureza feminina. Nos distanciamos tanto da nossa essência feminina que falar de vida plena, empoderamento, independência e amor, tudo junto, parece uma coisa utópica. Não aprendemos com as nossas avós, nem com as nossas mães, muito menos na escola, como podemos desenvolver o nosso real potencial feminino. Agora, antes de mais nada, nós precisamos alinhar o nosso entendimento do conceito sobre o que é feminino, porque daqui para frente a gente vai falar muito sobre isso. Então vai aí um exercício super rápido, estilo bate-bola, sem pensar de bate-pronto. Quando você ouve falar em feminino, qual é a primeira palavra que você associa? Pensou nessa palavra? Diga para você em voz alta qual foi. Em um estudo recente feito nos Estados Unidos sobre gêneros, foram pesquisados quais eram os atributos mais relevantes associados a ser feminina. E as respostas foram as seguintes: ser delicada, ser meiga, ser doce, ser simpática, perseguir um ideal de padrão de beleza, ser caseira, cuidar bem dos filhos e investir em um relacionamento romântico. E se por acaso, quando eu perguntei para você qual é a primeira palavra que você associa quando eu falo em feminino, foi algo nessa linha do meigo, frágil, delicado, doce, rosa, eu te faço um convite agora para você abrir um espaço dentro de você para uma maneira radicalmente nova de entender o feminino, para muito além dessas ideias estereotipadas que foram construídas dentro de nós. Hoje eu vou te trazer um novo entendimento sobre a feminilidade e você vai mergulhar numa jornada profunda de encontro com o seu feminino real, um retorno às suas raízes mais íntimas. E deixa eu te contar onde foi que tudo isso começou para mim, onde eu iniciei essa jornada de resgate do meu feminino verdadeiro. Logo que eu comecei a trabalhar, eu percebi que o ambiente corporativo é um dos locais mais propícios para a gente começar a sentir os preconceitos relacionados a gênero e a estereótipos de gênero. E logo cedo eu percebi que a minha aparência era responsável por despertar vários desses preconceitos. A menininha meiga, delicada, baixinha, que aparenta ser bem mais nova, com certeza não é competente. Quantas vezes eu ouvi, ai, que fofinha. Quantas vezes eu percebi que as imagens da fofinha ou da loira burra eram atribuídas a mim por pessoas com as quais eu nunca tinha nem falado. Por 2 vezes, a verba de promoção foi direcionada a um homem que, na mesma posição que eu ocupava, havia tido uma avaliação inferior à minha. Esse foi o maior desafio que eu enfrentei no mundo corporativo. O de ter que sempre lutar e falar mais alto para que a minha voz pudesse ser ouvida, para que os outros pudessem ir além da aparência e de fato começarem a me ouvir e a me respeitar. Já no Moporã, eu também acabei enfrentando uma situação bem parecida. Uma pessoa com a qual me relacionava profissionalmente, na melhor das boas intenções, veio me dar um feedback que eu deveria me comportar mais como o Bruno. Para quem não sabe, o Bruno é meu parceiro no Moporã, além de ser meu marido e meu companheiro de jornada. Basicamente, essa pessoa me disse que eu deveria falar como o Bruno, me portar nos vídeos como ele, palestrar como ele, ou seja, basicamente virar ele. E que eu era muito fofa e que eu tinha que ter um estilo mais assertivo, mais agressivo. Aquele comentário gerou em mim uma grande crise de identidade e uma dificuldade em me aceitar como mulher. Mas também me provocou de uma forma positiva e me estimulou a embarcar numa jornada de apropriação do meu feminino. Algo naquele momento
me despertou para uma necessidade de abrir espaço para algo que estava urgente dentro de mim, algo que estava suprimido e que precisava se expressar. Naquele momento, eu resolvi voltar para mim e abraçar os aspectos que eu havia renegado em mim durante tanto tempo. E quanto mais eu me apropriava disso, mais criativa e empoderável eu me tornava. Depois de muito tempo, eu parei de tentar me comportar como me diziam que eu tinha que fazer e passei a abraçar verdadeiramente as minhas características que tanto eu havia negado. E mais a minha forma de se expressar ganhou força. E graças ao aceitar esse convite que o meu feminino fez para mim, eu estou falando hoje aqui com você. Graças a esse convite, a essa jornada a qual eu embarquei, o programa Sou Mulher existe. Nessa jornada, eu fui a fundo. Eu ouvi histórias de muitas mulheres. Eu participei de muitos grupos de mulheres. Eu empatizei com cada desafio. E os desafios das mulheres de hoje são muitos. Antes de idealizar esse programa, eu mandei um e-mail para as mulheres que seguem o Muporã, que assinam a nossa lista de e-mail, perguntando: qual é o maior desafio de ser mulher hoje? E eu recebi mais de 500 respostas de histórias incríveis, relatos de várias páginas de mulheres reais compartilhando suas questões mais profundas, as quais eu tenho muita gratidão de poder ter lido. E as principais questões envolvem as pressões sociais que nós sofremos, a pressão para casar, a pressão para ser mãe, a pressão para ser uma super profissional. E o que mais surgiu, sem dúvida alguma, foi a pressão para ser tudo isso ao mesmo tempo. A dificuldade em equilibrar todos os pratinhos. E não apenas equilibrar os pratinhos, mas equilibrá-los com perfeição. Nós vivemos em uma panela de pressão constante. Temos que estar sempre lindas, impecáveis, de unha feita, depilação em dia. Temos que ser amantes perfeitas, sensuais e gostosas, mas ao mesmo tempo recatadas e do lar. Temos que ser profissionais de sucesso e ao mesmo tempo sermos mães dedicadas e presentes. Temos que arrumar tempo para dar aquela arrumadinha na casa e ainda preparar o almoço para a família e para os amigos. Sempre temos que. E o pior, até entre nós mesmas nos cobramos caso não haja perfeição. Nós mesmas alimentamos inconscientemente essa panela de pressão. Porque a tua unha está mal feita, porque você engordou, porque você ainda não teve filho, porque você não chegou na hora para pegar o seu filho na escola, porque você não tem pique para sair para balada, porque você não consegue permanecer em um namoro, porque você não foi na academia. E é pressão em cima de pressão. E vamos ficando cada vez mais fragilizadas internamente, com menos autoestima e autoconfiança, e mais fragmentadas e competitivas como mulheres. E na maior parte do tempo estamos tão imersas nesse ambiente de cobrança e pressão que nem ligamos que isso acontece 24 horas, 7 dias por semana. É como você perguntar para um peixe como é que é viver na água. Ele sempre viveu na água, ele não sabe como é que é viver de outro jeito. A gente não sabe o que é viver de outro jeito. Estamos imersas nessa cultura de pressões e cobranças e isso vai sendo repassado de geração para geração. E as estatísticas nos mostram as consequências dessa realidade que a gente está vivendo. Toda essa pressão que nós sofremos se manifesta em desequilíbrios e doenças. Segundo o estudo da Universidade de Cambridge, o transtorno de ansiedade é 2 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens, 100% a mais. E segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de síndrome do pânico são 3 vezes maiores nas mulheres do que nos homens. Mas o que nós percebemos é que nas últimas décadas as mulheres resolveram dar um basta nisso e virar esse jogo. Não apenas em relação às pressões que sofremos por todas as partes, mas em relação ao papel da mulher na sociedade de forma geral. O movimento feminista trouxe conquistas importantíssimas para as mulheres e hoje vivemos uma segunda onda, um forte movimento de empoderamento feminino. Mas mesmo diante desses movimentos, as mulheres ainda se sentem incompletas, confusas, magoadas, feridas. As soluções que os movimentos feministas e de empoderamento nos trazem, elas são reais, mas elas são parciais. Parciais porque faltam pedaços importantíssimos dessa equação.
pedaços que durante toda a história foram negligenciados e continuam sendo por nós mulheres. E são esses pedaços que faltam para que o processo de empoderamento feminino real ocorra por completo. E foram justamente esses pedaços que nós fomos buscar e juntar no programa Sou Mulher, para que essa jornada seja de fato uma jornada de empoderamento completa e real. E que pedaços são esses que estão faltando? Bom, para que você possa entender isso, eu vou ter que te levar para uma viagem lá no passado, onde tudo isso começou. Há cerca de 20 mil anos atrás, a sociedade humana vivia na era paleolítica. Segundo Humberto Maturana, naquele tempo, não podemos falar da existência de desigualdade entre homens e mulheres. Não existiam povos, nem clãs, nem estados separados. Nessa época, os seres humanos eram nômades, ou seja, eles acompanhavam a migração das manadas de animais para eles poderem caçar. Essas comunidades, elas não possuíam os animais que eles caçavam. Com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos não viram mais a necessidade de se locomoverem, podendo se fixar em um lugar. E ao se fixarem em um lugar, eles deram um jeito de também fixar os animais que eles caçavam. E foi assim que surgiu o modo de vida pastoril. A adoção do modo de vida pastoril é a origem de um conceito muito importante para a gente entender aqui, o conceito de propriedade. Agora, aqueles animais são meus e os outros animais que os caçam são os meus inimigos. E aqui tem algo que é muito importante que você entenda. O surgimento do conceito de propriedade marca também o nascimento do patriarcalismo. Eu vou te explicar. Uma vez que o conceito de propriedade foi aprendido, esse conceito passou a ser vivido nos outros domínios da vida. E junto com a noção de propriedade, surgem os sentimentos como de posse, de escassez, insegurança e da necessidade de conquistar cada vez mais coisas. A posse está relacionada diretamente com duas características muito masculinas, a conquista e a força. E a noção de propriedade, ela estimulou no homem o desenvolvimento acelerado e desenfreado dessas características. Com o conceito de propriedade, tudo tem que ter um dono e a mulher passa também a ser propriedade do homem. E veja que para o homem conseguir transformar a mulher em sua posse, para que ele consiga dominar a mulher, ele usa de uma série de artifícios. A princípio, algo que é mais evidente nos homens, a força física, e depois formas mais sofisticadas de dominação emocional e psicológica, onde se nega à mulher direitos que são seus, direito de escolher ter um filho, direito de se manifestar e de se expressar, direito de usar seus dons e talentos. E nesse movimento ocorre a supressão de tudo o que é feminino. E geração após geração, consolida-se uma cultura onde o homem é o dominador e a mulher é a dominada, a cultura patriarcal. Agora, o ponto mais importante que eu quero que você entenda sobre isso é o seguinte: numa cultura onde a mulher e tudo que é relacionado ao feminino é suprimido e o homem e tudo que é relacionado ao masculino é exaltado, passa a existir um desequilíbrio entre as energias masculinas e femininas. No nosso mundo hoje há um excesso de masculino e há uma falta de feminino. Em nós mesmas há um excesso de masculino e falta de feminino. Enquanto o masculino está anabolizado, o feminino padece anêmico. Essencialmente, tudo que nós vivemos e construímos é fruto de uma cultura patriarcal. E essencialmente, as tentativas de mudanças e soluções que a gente está buscando também são frutos de uma cultura patriarcal. O nosso universo está tão masculino que nós nem sabemos o que é o feminino verdadeiro, profundo, a nossa natureza mais essencial. É como se todos nós falássemos só uma língua e agora nós temos que aprender a falar uma nova língua. Mas o interessante é que esse aprendizado ele é bem fluido e natural, pois essa nova língua já faz parte da gente. A gente só precisa ativá-la e praticá-la. O reequilíbrio, a confiança e o empoderamento vêm como consequência. E o caminho para a gente virar esse jogo como humanidade não é virarmos o jogo e sermos agora as dominadoras,
pois só seria continuar vivendo o modelo mental do patriarcado. Seria mais do mesmo. O desequilíbrio e seus problemas, eles continuariam. A resposta para esse desequilíbrio é justamente o reequilíbrio dessas energias, trazendo de volta a essência feminina para as nossas vidas, para os nossos lares e para as nossas relações. E nesse novo modelo mental, nós, mulheres, nós somos as protagonistas, pois somente nós podemos resgatar o feminino que foi suprimido no mundo. Ninguém precisa salvar o mundo, nem nada disso, não se trata disso. Mas ao buscar o despertar da sua verdadeira essência feminina, você automaticamente cria uma vida mais equilibrada, plena e saudável para você. E isso acaba por se manifestar em suas relações e lentamente a gente vai reequilibrando o sistema. Você ganha, as pessoas que você ama ganham, todos ganham. E você desperta a maior força do feminino, que é o amor. Pois nós todas somos mães de todos os homens. E se formos mais equilibradas em nossa essência feminina, todo o resto é consequência do nosso amor. O amor próprio e pelas nossas relações. E para fazer isso, nós precisamos resgatar um conhecimento que está lá atrás, antes da origem do patriarcado, nas tradições esquecidas há séculos, e ressignificar esse conhecimento à luz da modernidade. Nós devemos combinar esse conhecimento ancestral com as melhores ferramentas e técnicas que nós temos hoje, de forma que ela se adapte de forma prática e direta ao nosso dia a dia corrido do século XXI. E é exatamente o que nós fazemos no programa Sou Mulher. Então agora eu vou te contar qual é esse conhecimento antigo que foi resgatado e depois você vai aprender como viver esse conhecimento de desenvolvimento do feminino na sua vida, no seu dia a dia, de forma prática, através do programa Sou Mulher. Antes da consolidação do patriarcado, os pesquisadores mostram que na antiga Europa, Oriente Médio e Egito existiam cultos à deusa mãe. Mas ao longo da evolução do patriarcado, essa figura da grande mãe, ela foi sendo apagada e esquecida. Mas é essa figura, a grande mãe, que é a chave para o nosso trabalho de resgate do feminino perdido. Mas por que isso? Não é porque ela seja uma figura religiosa ou espiritual, esquece isso. O ponto aqui não é credo ou religião, e sim a importância psicológica que a ideia, o conceito que a grande mãe guarda. A grande mãe simboliza o arquétipo mais puro do feminino que nós conhecemos. Ela guarda esse conjunto de informações e conhecimento que explica pra gente o que é a essência feminina verdadeira, exatamente porque ela existiu antes da supremacia do patriarcado. Mas o que é arquétipo? Quando uma mesma sociedade vai repetindo um padrão de pensamento e comportamento, geração a geração, esse padrão psicológico forma um arquétipo. O arquétipo é como se fosse uma fotografia daquele padrão que vem se repetindo geração a geração, como se fosse um conhecimento puro dentro de uma cápsula. Então, é esse conhecimento que a gente busca, do feminino mais puro, que está encapsulado no mito da grande mãe. Porque ao estudarmos a grande mãe, podemos entender o que era ser mulher, em um nível de formação psicológica antes do patriarcado. Agora tem um problema nessa história. A figura da grande mãe, ela sumiu. Então, onde a gente acha esse conhecimento? E é aí que nós temos que falar do trabalho incrível feito pelos psicólogos Jennifer e Roger Vulger. Eles perceberam que esse conhecimento da grande mãe, ele ainda existe, mas ele existe fragmentado. E olha só isso que incrível. Na Grécia, quando as culturas patriarcais começaram a suprimir a figura feminina, eles fizeram de um jeito bastante interessante. A figura da grande mãe, ela foi dividida em 6 deusas menores, as 6 deusas principais da mitologia grega. E a cultura da Grécia antiga, ela teve e ainda tem uma influência muito grande na nossa cultura ocidental atual. Ou seja, os arquétipos das deusas gregas, eles continuam vivos na nossa sociedade moderna. E mesmo que fragmentados e incompletos, eles guardam as chaves para o conhecimento feminino essencial da grande mãe. E no estudo da Jennifer e do Roger, eles perceberam 2 coisas fundamentais para o nosso trabalho aqui. A primeira,
Todas as 6 deusas gregas guardam uma verdade sobre a essência feminina, mas essa verdade é parcial e incompleta. E 2, todas as mulheres modernas se identificam prioritariamente com pelo menos uma ou 2 deusas, ou seja, em função da nossa herança genética e as experiências ao longo da nossa formação, nós vivemos mais fortemente 1 ou 2 arquétipos femininos. Poucas de nós apresentam um equilíbrio entre os 6 arquétipos. E para que você viva o seu processo de empoderamento feminino completo, a gente precisa fazer 2 coisas. Primeiro, conhecer e experimentar os 6 arquétipos femininos em nossas vidas. Afinal de contas, eles fazem parte da nossa natureza mais profunda. E 2, nós precisamos integrá-los em nossas vidas, criar essas pontes de conexão para nos sentirmos íntegras, inteiras na nossa feminilidade. Dá para sentir a beleza da experiência que a gente tem pela frente? Então agora você vai conhecer as 6 deusas, os 6 arquétipos femininos. Mas veja que é algo que requer mais do que conhecimento, requer vivência. E isso nós só vamos conseguir fazer ao longo do programa Sou Mulher. O que eu vou fazer agora é uma apresentação, uma introdução ao conhecimento das 6 deusas. Então vamos lá, as 6 deusas são Atena, a deusa guerreira, Ártemis, a caçadora, Afrodite, a deusa do amor, Hera, a rainha, Perséfone, a mística, Deméter, a mãe. Vamos começar por Atena. Atena é uma deusa que traz a racionalidade e a praticidade. Ela é precisa, direta e ela valoriza a justiça. Ela rege o mundo intelectual, mental e ela se mostra muito presente no mundo profissional de hoje. A sua independência e sucesso profissional tendem a ser as prioridades na sua vida. E a pressão social pelo casamento e filhos tende a ser uma fonte de conflito e culpa para a mulher Atena. Agora, falando de Ártemis. Ártemis tem muitas similaridades com Atena, mas diferente de Atena, que se sente à vontade nas cidades e tem uma energia que ela é mais extrovertida, a Ártemis tem uma natureza mais selvagem. A vida no campo é seu habitat natural. A mulher Ártemis é fácil de identificar porque ela é muito física. Normalmente ela tem um corpo ágil, atlético, ela gosta de esportes, competições, atividades ao ar livre, ela gosta de ficar na natureza. É a Ártemis que nos ensina a independência emocional interna da mulher. Ártemis também é conhecida como a caçadora, pois ela traz a energia da autoproteção feminina. Ela não leva desaforo para casa, seja de quem for. E olha um detalhe super interessante. O movimento feminista, de luta por direitos iguais entre homens e mulheres, é um movimento regido por Atena e Ártemis, e que atrai mulheres que têm maior identificação com esses arquétipos. Atena e Ártemis trazem a energia da independência para a mulher, e isso é fundamental. Mas perceba que isso representa apenas 2 das 6 deusas. E é exatamente por isso que muitas mulheres não entendem ou não se sentem representadas pelos movimentos feministas, pois elas não se conectam com esses arquétipos. Veja como a fragmentação das deusas traz consequências enormes para nós mulheres. Mais para frente eu volto nesse assunto, mas agora vamos continuar com as deusas. Vamos falar de Afrodite, a deusa do amor. Em geral, nós associamos a imagem de Afrodite ao sexo, e isso é verdade, mas por mais importante que a sexualidade seja para ela, sempre será parte integrante de um relacionamento, nunca um fim em si. E relacionamento requer presença, requer que estejamos inteiras no momento. Afrodite nos ajuda a viver o presente. Não importa se ela conhece a pessoa há 1 hora ou a vida inteira, ela quer conexão, sensível e humana. Vamos em frente. Agora é a vez de Hera. Hera que traz a energia da liderança, do poder material e da parceria saudável com o masculino. E esse acaba sendo o desafio de Hera no patriarcado. Somente homens podem ser líderes e o poder não é compartilhado. Logo, para acomodar essa energia de comando que Hera traz para nós, na cultura patriarcal, ela só pode ser exercida no lar.
A Hera, então, assume a figura da matriarca, mas isso é apenas uma versão raquítica de Hera. A Hera saudável é a líder, confiante, que sabe mandar, que sabe o que quer, que sabe conduzir e engajar os outros na sua visão. A Hera tem uma energia prática, direta, resoluta e determinada. Falando agora de Perséfone, que traz para as nossas vidas a dimensão espiritual, a nossa intuição, a nossa mediunidade feminina. Esse é um dos arquétipos mais complexos, pois ele traz o entendimento da vida além da matéria, além da ciência. Perséfone nos ensina sobre os mistérios dos nossos ciclos e os da vida em geral. Do ciclo menstrual ao ciclo de vida e morte, é a energia de Perséfone que traz para a mulher a sabedoria e a sensibilidade para ela se entender, se aceitar e desfrutar de cada uma das fases da sua vida. E finalmente vamos falar de Deméter, a mãe. A mulher Deméter é a mais fácil da gente identificar no nosso dia a dia. É aquela mulher rodeada de crianças, feliz em cuidar das crianças dela, das do vizinho, dos sobrinhos, aquela que parece que tem uma reserva de energia inesgotável. A energia de Deméter é da mãe, mas em um sentido mais amplo, muito maior do que apenas a mãe biológica. A energia de Deméter tem duas características muito importantes. A primeira é a da mãe como atitude, ou seja, um instinto para cuidar de tudo que é pueril, pequeno, carente, sem defesa. E a segunda característica, que também é fonte de desequilíbrio para ela, é a doação. A doação aos filhos, ao marido, aos amigos do filho e do marido, enfim, a doação dos seus serviços com total desprendimento, instintivo, sem ego, sem a busca da retribuição ou retorno. O que eu trouxe aqui foi um super resumo para você perceber que as deusas são pedaços de um arquétipo feminino completo e nós temos todos esses pedaços dentro da gente. Cabe a nós, através do trabalho do autoconhecimento, identificá-los, ativá-los e vivê-los em nossas vidas de acordo com as nossas necessidades e desafios. Esse é o feminino integral e empoderado. E para podermos fazer esse trabalho de autoconhecimento, precisamos viver essa dança das deusas. Entender que esse processo de apropriação e expressão do nosso feminino mais puro, ele é dinâmico e progressivo. Você não vai ter aquela sensação de que agora eu estou 100% integrada, acabou. Não é isso. A roda das deusas é como uma bicicleta, um meio, um veículo que nos leva com segurança e prazer aos diversos lugares que queremos ir em nossas vidas. Não encare as deusas como um fim, mas como uma conexão interna e externa, sempre presente na sua vida. Um entendimento maior e mais profundo sobre você mesma e a vida, e que torna a sua trajetória muito mais prazerosa e significativa. Agora, vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento. As deusas em pares, elas regem uma característica maior e mais profunda do feminino. Juntas, em pares, elas formam o que nós chamamos de tríade do empoderamento feminino. Atena e Ártemis regem a independência. Hera e Perséfone regem o poder. E Afrodite e Deméter regem o amor. Amor, poder e independência. Esses são os três pilares do feminino equilibrado. Quando você desenvolve esses três pilares de forma saudável na sua vida, você se sente plena e completa. Amor, poder e independência. Cada deusa nos ensina a nos equilibrarmos na tríade do empoderamento feminino. Atena nos traz a independência externa no mundo para a gente ir atrás dos nossos sonhos. Ártemis nos traz a independência interna no nosso mundo emocional. Hera nos traz o poder no mundo material, no mundo externo. Perséfone, o poder no mundo espiritual. E finalmente, Afrodite nos dá o amor interno, a autoestima e a autocompaixão. E Deméter nos dá o amor externo, na doação e no cuidado com o outro. E essa é a beleza e a verdade que a dança das deusas e a tríade do empoderamento feminino
trazem para a nossa saúde e equilíbrio feminino. Eu sei que é muito conteúdo e isso requer tempo e prática para integrar todo esse conhecimento tão poderoso e profundo. E nós podemos fazer isso juntas durante as próximas 10 semanas em uma comunidade de mulheres e em um programa 100% online, o programa Sou Mulher. O programa Sou Mulher é um programa de desenvolvimento humano e coaching, onde vamos, ao longo de 10 semanas, usar ferramentas e técnicas específicas para que você desenvolva os 6 arquétipos femininos na sua vida. Feito por um time de mulheres especialistas em cada uma das 6 áreas que integram o feminino completo. Um dos pontos centrais do programa é a comunidade secreta e exclusiva para mulheres. Essa comunidade moderada vai nos permitir aprender e viver na prática o conceito de sororidade, que é a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. É lá que nós vamos compartilhar e dialogar sobre os nossos desafios, conquistas, dores, alegrias, em um ambiente de pura confiança e amor aberto. E a nossa jornada juntas, ao longo das 10 semanas do programa, contempla 10 módulos, um por semana, para a gente poder aprender e trocar juntas semanalmente. Na semana 1, nós vamos aprofundar o entendimento das deusas e da dança das deusas, com aulas, estudos de caso, exercícios, testes e muito mais. Depois, na semana 2, nós vamos criar a fundação da nossa sororidade. Vamos reaprender a nos comunicarmos e para isso nós teremos a incrível Carolina Nalon, que é especialista em comunicação não violenta, conduzindo essa semana e nos ensinando tudo sobre a prática da CNV. Na semana 3, fecharemos a fundação para a vivência da sororidade, trabalhando um outro aspecto que impacta negativamente as nossas relações no dia a dia. Vamos trabalhar as nossas sombras, trabalhando as deusas que nós negamos em nós mesmas. Feita a fundação da nossa comunidade e criado esse ambiente de confiança e amor, nós vamos juntas começar a trabalhar a tríade do empoderamento feminino. E nós vamos começar pelo primeiro pilar, que é o amor. A semana 4, regida por Afrodite, será conduzida pela Marcela Marques, que é terapeuta transpessoal especializada no feminino e fará com vocês um trabalho sensível e profundo de autoestima e autocompaixão. Na semana 5, eu vou conduzir junto com a deusa Deméter o amor para fora, onde nós vamos praticar a vulnerabilidade, que é o caminho para a gente criar relacionamentos mais íntimos e verdadeiros em nossas vidas. Depois seguiremos para o pilar do poder. Primeiro, trabalhando o nosso poder interno com a Perséfone na semana 6 e que será novamente conduzida pela Marcela. Nesse módulo, nós vamos trabalhar a reconexão com a nossa intuição, a nossa relação com os elementos da natureza e a consciência dos nossos ciclos. Depois, com Hera, na semana 7, vamos a fundo na energia masculina. Vamos trabalhar a empatia com o mundo masculino para que tenhamos relações mais equilibradas com os homens que fazem parte das nossas vidas. Esse módulo traz um entendimento sobre o masculino que vai te surpreender, eu garanto. Na semana 8, nós seguiremos para o último pilar da tríade do empoderamento. Nós vamos trabalhar a independência. Primeiro, a independência interna, através das práticas voltadas para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E quem rege esse tema é Ártemis, que nos ensina a nos reconhecermos e acolhermos os nossos sentimentos e ficarmos bem com nós mesmas. Na semana 9, vamos juntas com Atena fazer um trabalho de crenças do feminino, para a gente poder ter consciência das nossas programações sociais e culturais, nos sentindo mais independente em nossas escolhas. E finalmente, na semana 10, é um momento muito especial, onde nós vamos integrar toda a experiência dessa jornada de despertar feminino, trabalhando juntas a gratidão, onde nós teremos a oportunidade de olharmos para trás e nos darmos conta do quanto vivemos e aprendemos juntas. Eu sei que é muita coisa para a gente falar aqui, afinal de contas são 10 semanas de experiências incríveis e únicas.
E a gente ficou tão empolgada com todo o programa que a gente resolveu ir além. Ao final da 10ª semana, serão liberados mais 6 conteúdos satélites, um para cada deusa. No satélite de Afrodite, teremos uma entrevista exclusiva com a Jaque Barbosa, do Casal Sem Vergonha, onde a gente vai falar tudo sobre masturbação feminina. Em Perséfone, a Marcela vai te ensinar a fazer uma mandala lunar dos seus ciclos menstruais. No satélite de Atena, você vai aprender como desenvolver a sua criatividade. O satélite de Ártemis é super especial. Aqui, a Stephanie Tomani, que é instrutora do Yoga Dan em formação pelo Instituto Narayana, preparou um curso incrível de meditação e yoga prática para o seu dia a dia. No satélite de Deméter, teremos uma entrevista exclusiva com a sensível Giovanna Puerto Carlin sobre o resgate do instinto materno. A Gi é mãe da Catarina, maestrina e pianista, e hoje ela é professora de musicalização para bebês e blogueira. E finalmente em Hera, onde você vai aprender a fazer uma prática de diálogo e conexão empática com as mulheres que nos criaram, as nossas avós e as nossas mães. Tudo que eu estou falando para você aqui, você encontra escrito em detalhes nessa página logo abaixo do vídeo. Leia tudo com muita atenção e muita calma. Se você tiver dúvidas, chama a gente aqui no chat, nessa mesma página, que nós vamos ficar super felizes em te ajudar e esclarecer todas as suas dúvidas. Se você tem interesse em participar, saiba que as inscrições elas estão abertas por tempo limitado, porque nós temos que dar início às 10 semanas de atividades do programa. Só você pode aceitar esse chamado do seu feminino mais profundo. Só você tem o poder de provocar esse despertar da sua essência feminina. Esse passo de coragem, ele é seu. Eu e as meninas estamos aqui para te dar todo o suporte e nós esperamos te encontrar na nossa comunidade, na partida para a sua jornada, junto com a comunidade de mulheres que formam o programa Sou Mulher. Uma comunidade que acredita no empoderamento feminino completo. Não para você se tornar uma mulher perfeita, mas sim para você se tornar uma mulher humana e mais completa, sentindo-se plenamente empoderada, independente e com capacidade de dar e receber amor. Uma jornada que vai trazer para a sua vida uma nova maneira de se perceber, de se posicionar e de tomar decisões. Uma jornada da qual você vai sair mais confiante em relação a si mesma e em relação ao seu papel no mundo. Esse foi o despertar feminino que eu vivi e que mudou a minha vida e que hoje nós podemos oferecer para você de forma estruturada em uma comunidade de mulheres unidas. Boa sorte e eu te vejo logo na comunidade do programa Sou Mulher.